Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos, playlist de física aplicada para o ensino médio. Nós estamos trabalhando nessa sequência com a ótica geométrica. E agora, falando sobre espelhos planos, vamos falar de associação. Coloquei aqui associar dois espelhos planos. Nesse primeiro caso, eu estou colocando delta igual a zero. Então aqui tenho esse espelho e esse outro espelho. Delta igual a zero significa que não há ângulo entre eles. Então você observa aqui a indicação. Aqui está a face refletora desse espelho, face refletora desse espelho. E evidentemente, face opaca, face opaca. O objeto vai ser colocado aqui, entre os dois espelhos. Olha o que acontece, cada imagem de um espelho faz o papel de um novo objeto para o outro espelho. Então, a gente vai acabar tendo aqui infinitas imagens desse objeto. Sempre vai acontecer, se você colocar o objeto entre dois espelhos. Evidentemente, o corpo deve estar entre as faces refletoras dos dois espelhos. Face refletora, face refletora. Aqui está o objeto. Então, o número de imagens formadas será infinito. Outro tipo de associação é quando a gente forma um ângulo entre esses dois espelhos. Então, eu coloquei aqui, associação angular entre dois espelhos. Estou dando apenas um exemplo aqui. Ó. Esse é um espelho, outro espelho, face refletora, face refletora. Parecido com aquilo ali. Só que agora tem um ângulo alfa sendo formado aqui. Coloca-se o objeto aqui. Então, acontece a mesma coisa. Esse espelho aqui vai captar a imagem refletida desse espelho como se fosse um novo objeto. Mas como tem um ângulo aqui, há uma limitação. E essa limitação na quantidade de imagem obedece esse padrão aqui. Ó. A quantidade de imagens vai ser 360 graus dividido pela abertura formada entre os dois espelhos. Por isso que é associação angular. Então, esse ângulo vem aqui, divide o 360 por esse ângulo, tira 1. Eu vou ter uma quantidade de imagens formadas por essa associação. Então, o número de imagens formadas pelo objeto depende do ângulo entre os espelhos. Então, a depender da abertura, nós teremos uma quantidade de imagens formadas nessa associação. O importante agora é você saber usar essa forma para calcular a quantidade de imagens formadas com esse processo. Vamos fazer alguns exemplos bem simples e nos próximos vídeos nós vamos nos aprofundar mais, porque o exercício pode apresentar um certo grau de complicação. Então vamos a esses três exemplos. Calcule o número de imagens formadas por um objeto colocado entre dois espelhos planos, formando entre si ângulo de 30 graus, ângulo de 60 e ângulo de 120. Então, nós vamos simplesmente aplicar aquela forma que eu mostrei para você. O número de imagens sai disso aqui. 360 dividido pelo ângulo formado, nesse caso aqui vai ser 30 graus. E vou colocar a fórmula novamente aqui. Ó. Geralmente, o ângulo é indicado por alfa. Mas você pode usar qualquer letra, menos 1. Então, essa é a fórmula. Nosso caso aqui é 30. Então, o N vai ser igual a 360 dividido por 30, menos 1. Então, nós teremos 360 dividido por 30 é 12. 12 menos 1, 11. Então, nós teremos 11 imagens. Ok? O próximo caso, 60 graus. Então, a fórmula é a mesma. O número de imagens formado desse corpo, desse objeto, será 360 dividido por 60 menos 1. Então, nós teremos 360 dividido por 60 é 6. 6 menos 1, 5. 5 imagens. Ok? E, finalmente, se o ângulo formado entre os dois espelhos for 120 graus, nós teremos o número de imagens igual
Então será 360 dividido por 120, foi dado 120 menos 1. O 360 dividido por 120 é 3, menos 1, 2. Duas imagens. Você pode fazer a seguinte experiência para verificar a quantidade de imagens que surgem quando nós temos uma associação angular entre dois espelhos, que estão, evidentemente, com sua superfície refletora se defrontando. A gente diz, as faces refletoras estão se defrontando entre si. Então nós precisamos de uma figura como essa. Aqui eu tenho uma circunferência, dividi em 4 partes. Então eu posso marcar os 360 graus aqui. 90, 180, 270, 360. É apenas uma ideia. Então você vai pegar os dois espelhos e um objeto. Então, por exemplo, se eu colocar os dois espelhos aqui, imagine, um espelho e o outro espelho. Aqui eu vou estar formando um ângulo de 90 graus, se colocar exatamente nessa posição. E a gente viu que tem uma fórmula. É 360 dividido pelo 90, vai dar 4. 4 menos 1, 3. Você vai ver que vai aparecer 3 imagens da figura do objeto que você colocar aqui. Ok? Vão aparecer 3 imagens. Se você colocar os dois espelhos aqui, ó, vai formar um ângulo de 180 graus. Você vai ver que vai ter apenas uma imagem. Por quê? É como se fosse um espelho único. Por quê? 360 dividido por 180 é 2. Menos 1 da fórmula dá 1. E a gente viu agora há pouco, calculando, que quando é 30 graus é alguma coisa aqui, ó. Então fica um espelho aqui, outro espelho aqui. Claro, um olhando para o outro. E o objeto fica aqui. Você vai ver aparecer 11 imagens. Se for 120, ó, 90... 120 vai ser mais ou menos aqui. Então vai ter um espelho aqui, olhando para o outro que vai estar aqui. E o objeto a gente coloca mais ou menos aqui. Nós teremos 2 imagens. Fizemos o cálculo agora há pouco. E se eu colocar 60 graus? 60 graus, olhando aqui, ó. 60 graus, eu vou estar mais ou menos aqui. Isso aqui é 60 graus. Então, um espelho fica aqui, o outro espelho fica aqui, agora a figura, o objeto vem aqui. Então, nesse caso, nós vamos ver 5 imagens. E assim, sucessivamente. Pessoal, quanto mais você diminui a abertura angular, mais imagem aparece. Ok? No nosso exemplo, com 30 graus, apareceu 11. Com 120, 2. Com 60, 5. Então, vale a pena você fazer essa experiência. É inviável para que eu possa fazer agora para você. Pessoal, nos próximos vídeos nós vamos trabalhar os exercícios que requer um pouco mais de atenção, ok? Vale a pena. Esse material é cobrado em concursos de vestibulares. Então é importante que você tenha um domínio também. Deixe like para o vídeo se você gostou, compartilhe o material, faça a inscrição no canal. Acionando o sininho, você recebe todas as nossas postagens. Fortaleça o nosso trabalho. Assim você mostra a relevância desse conteúdo para a plataforma e pode chegar a muitas pessoas. Até mais, tchau!